Olá! Hoje vamos pegar numa ideia que, bem, apesar de já ter uns anos, continua muito presente. A internet das coisas. Olá. Sim, a IoT. Um tema que já se discute há bastante tempo. Exato. Mas vamos olhar para ela de uma forma específica, através de um texto de 2015. O título era Provocador. Veremos ou não veremos a internet das coisas? Um título interessante, de facto. Coloca logo a questão da visibilidade da percepção. Precisamente. E temos aqui um excerto desse texto. Já nessa altura, ele pintava um quadro de máquinas a falar umas com as outras. A tomarem decisões, a agirem sozinhas. Sim, sem nós, sem intervenção humana direta. Tudo ligado pela internet. O clássico conceito da IoT, mas visto em 2015. E a nossa ideia aqui é fazer uma análise mais a fundo dessa visão. O que é que o autor entendia por IoT? Que hipóteses dava de acontecer? E, claro, o impacto que ele imaginava no dia-a-dia na sociedade. Perceber a perspectiva daquela altura, portanto. Exato. E ele começa logo com um exemplo muito visual, acho eu, que vale a pena explorar um bocadinho. Qual era? A máquina de lavar roupa. Aquela que não só prevê a própria avaria, mas que contacta a assistência técnica. Sozinha. Ah, sim? Isso é um exemplo clássico que se dava na altura. Quase ficção científica, não é? Parecia, não parecia. Mas era essa a visão. Como é que isto funcionaria segundo o texto? Bem, é um bom ponto de partida, porque mostra a ambição. Na visão do texto, a máquina, sei lá, detectava um desgaste estranho numa peça Ok. e depois, de forma autónoma, comunicava isso ao fabricante, a um centro de assistência, algo assim. Certo. E esse centro, por sua vez, enviava as peças. Pelo correio. E talvez a parte mais surpreendente, a própria máquina ou o sistema da casa agendava a visita do técnico. Agendava a visita. Sim, comunicando com a pessoa, connosco, por SMS, uma app, o que fosse mais conveniente. A ideia era, pronto, uma automação total da manutenção. Preventiva até. Que interessante. E esta ideia da autonomia ia muito para além da máquina de lavar, imagino. O texto queria mostrar que isto se podia aplicar a muita coisa, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Ele dá vários exemplos para reforçar essa ideia, a omnipresença disto. Como, por exemplo? Olha, descreve uma caixa de comprimidos inteligente, que não só lembra a hora de tomar, mas que via o estoque e alertava, se calhar a nós, ou se calhar diretamente à farmácia, quando era preciso mais. Prático. Muito. E falava de um fogão que detectava, pelo telemóvel, que tínhamos saído do trabalho e começava a preparar o jantar. Isso já parece mais futurista, mesmo para hoje. Pois, parece. E até uma banheira que se enchia sozinha, com a água à temperatura certa, à hora do costume. Ok. O fio condutor era sempre este. Um mundo de coisas a acontecer, sem precisarmos de interagir. Uma espécie de maestro invisível a trabalhar para nós, para o nosso conforto. É uma visão muito sedutora, não é? Conveniência total. Mas o autor, ele próprio tinha algumas reservas, parece-me. Coloca uma questão importante logo a seguir. Precisamente. Depois de apresentar este futuro todo automatizado, ele como que trava um pouco e pergunta: mas será que isso vai mesmo acontecer? Ah, a pergunta do título. Exato. E vai mais fundo. Questiona a nossa psicologia. Diz algo como: está o homem preparado para delegar milhares de pequenas tarefas sem sentir apego? Sem sentir apego. Interessante. É fascinante, porque ele identifica logo ali, em 2015, essa tensão. Por um lado, o deslumbramento, a tecnologia que nos promete tempo, menos esforço, Sim. mas por outro lado, a nossa resistência. O nosso possível desejo de controlar as coisas, mesmo as pequenas. Queremos mesmo largar o fazer o café ou escolher a temperatura do banho? Exatamente. Ou há ali um conforto psicológico nesse controle manual. O texto sugere que esta delegação em massa não seria assim tão fácil para toda a gente. É uma boa reflexão. E ele chega a prever como é que diferentes grupos de pessoas poderiam reagir a isto, a esta automação toda. Sim, ele arrisca uma segmentação, talvez um bocadinho caricatural, mas reflete ansiedades da época. Ok. Primeiro fala nos reacionários, que, pronto, simplesmente não irão aderir. Recusam por princípio por desconfiança. Os resistentes à mudança, digamos. Isso. Depois aponta para os ecochatos. É a expressão dele, atenção. Ok, ecochatos. Que, segundo ele, iam encontrar distúrbios nos ecossistemas. Podemos ler isto como uma antecipação das questões sobre consumo de energia, lixo eletrónico, impacto ambiental disto tudo.
Faz sentido. Já se falava disso. Já. E quanto aos hackers? A menção a eles também é curiosa. O que é que dizia? Diz que os hackers se sentirão órfãos. É um bocado ambíguo, não acha? Órfãos. Como assim? Pois, não fica totalmente claro. Poderia ser que um sistema tão integrado, talvez mais fechado, controlado pelos fabricantes, lhes tirasse o espaço de manobra. De explorar, modificar? Talvez. Ou que o próprio hacking mudasse de foco? Podia ser isso. Mais focado em encontrar falhas na rede toda, em vez de alterar funções específicas. O texto não desenvolve, mas deixa essa ideia no ar. Um certo desajuste para essa comunidade. Percebo. Portanto, o autor via alguns obstáculos, culturais, ideológicos até. Mas então, onde é que ele via a força para isto avançar? Quem é que ia adotar IoT em massa? Claramente nos jovens espertos. É mesmo esta a designação que ele usa. Jovens espertos. E eram vistos como um motor. Aqueles que amarão e adotarão mais rapidamente tudo que for facilitador das suas rotinas. A aposta na geração seguinte, portanto. Exato. A aposta era que este grupo, que já crescia no digital, ia valorizar a eficiência, a conveniência, a otimização do tempo, acima de tudo, acima do apego às velhas maneiras. Seriam eles a abraçar a IoT sem reservas. E essa questão do tempo parece que é mesmo central na argumentação dele, não é? Liga a tecnologia a uma mudança social maior. Sem dúvida. O texto é muito explícito nisso. Argumenta que estávamos a ver, ou íamos ver, uma transição fundamental Qual? de uma sociedade de consumo de bens para uma de consumo de experiências. Essa ideia já circula há algum tempo. Sim. Mas ele liga diretamente à IoT. E porquê? Porque a grande promessa da IoT, segundo ele, não era só ter mais aparelhos ou casas mais CPTO. Era? Era libertar o bem mais precioso, o tempo. E o tempo, continua ele, é o item básico para quem quer mais experiências do que produtos. Faz sentido. Portanto, se ligarmos isto ao panorama geral, a IoT não era um fim em si, era um meio. Um meio para ter uma vida com mais vivências, com mais momentos, libertando-nos das tarefas chatas. Percebo a lógica. A IoT poupa tempo, tempo permite mais experiências. E como é que isto se refletiria nos nossos padrões de consumo? Haveria uma mudança na forma como olhamos para os objetos? Exatamente. É aqui que fica mesmo interessante, na minha opinião, porque o texto aventura-se a prever mudanças económicas. E posso te dar. Isso é relevante. Ele sugere que o consumo de bens físicos, em geral, não ia aumentar muito. Faz uma ressalva para sítios como a África, que estariam noutra fase. Ok. Mas nos mercados mais maduros, a tendência não seria acumular mais coisas. Seria mais fazer o upgrade gradual do que já se tem. E, mais importante, um reforço do aluguel de bens, leasing, em vez da aquisição. Portanto, uma economia mais de acesso, em vez de propriedade. Tipo, pagar pelo serviço da máquina de lavar em vez de comprar a máquina. Exatamente isso. A ideia é que o valor está na função, no serviço que o objeto presta, não no objeto em si. Como no exemplo da máquina que se autorrepara. Pois, se calhar essa máquina nem era nossa. Era parte de um contrato de serviço que garantia roupa lavada. Ponto. Isso alinha-se com a ideia de libertar a pessoa, não só das tarefas, mas também das chatices de manutenção, de ter de comprar novo. Precisamente. Reforça o foco nas experiências que o tempo livre permitiria. O objeto torna-se quase um veículo para um serviço contínuo, quase invisível. E como é que o autor imaginava a sensação de viver nisto? Seria algo muito tecnológico, muito visível no dia-a-dia? Aqui o texto dá uma perspectiva que, se calhar, ia contra algumas expectativas da altura. Usa uma metáfora forte. Que é? Diz que as coisas, os objetos, se tornariam análogas a engrenagens de uma grande máquina global, a trabalhar discretamente para o nosso conforto e prazer. Uma máquina global. Sim. E ele faz questão de contrastar isto com as imagens da ficção científica. Aqueles cenários com atores com suas roupas sintéticas, corredores brancos, muito high-tech. Sim, a imagem clássica do futuro. Pois, a visão dele era diferente. A IoT seria menos ostentação tecnológica e mais integração invisível. Invisível? Como assim invisível? A aposta do autor era que a força da IoT estava precisamente na descrição. Ele chega a dizer de forma muito direta: não veremos a internet das coisas, mas a sentiremos. Interessante.
A ideia é que esta rede de objetos inteligentes não se ia impor visualmente. Não íamos ter robôs a passear pela casa necessariamente ou interfaces super futuristas em todo o lado. Então, Em vez disso, a tecnologia nos envolverá com sua inteligência artificial. Tornava-se parte do ambiente, uma camada de inteligência quase imperceptível, que simplesmente faz as coisas correr melhor, que antecipa o que precisamos, que resolve problemas sem nós sequer darmos conta. uma revolução sentida, não vista? Exatamente. Sentida na facilidade do dia-a-dia. Não vista em ecrãs ou luzes a piscar. Isso muda bastante a imagem que se tem, muitas vezes, da tecnologia avançada. E qual seria o resultado final disto tudo? Desta automação discreta, desta libertação de tempo? Onde é que o autor achava que íamos usar esse tempo extra? E aqui talvez esteja a parte mais humanista. E até surpreendente, acho eu, da visão do texto. Surpreendente? Porquê? Porque ele não prevê que usemos esse tempo para, sei lá, nos tornarmos ciborgues ou viver em realidades virtuais super complexas, como noutras visões do futuro. Não. Então o que é que ele previa? Pelo contrário, o cenário que ele pinta é quase bucólico. O tempo libertado pela IoT, por esta máquina global a trabalhar por nós, seria dedicado a atividades muito simples. Humanas. Simples. Sim. Ele conclui de forma muito direta. Diz que teríamos mais tempo para passearmos com os nossos pets ou simplesmente olharmos o pôr do sol do alto de uma montanha. É quase um paradoxo, não é? A tecnologia mais avançada a servir para recuperarmos as experiências mais básicas. Exatamente esse o ponto. Nessa perspectiva de 2015, a tecnologia de ponta não nos afastava da nossa humanidade. Devolvia-nos a ela. Ao tirarmos as tarefas rotineiras. Sim, ao assumir o que é rotineiro, desgastante, permitiria que nos concentrássemos no que realmente importa. Relações, natureza, lazer. Contemplativo, até. A IoT seria, no fundo, uma ferramenta para uma vida mais simples. Com mais significado. Não necessariamente mais complicada ou tecnológica. Então, se tivéssemos que resumir a essência desta visão de 2015 que estivemos a explorar. Eu diria que a perspectiva central do texto é que a internet das coisas era vista menos como uma revolução de aparelhos e mais como uma revolução do tempo. Uma revolução do tempo. Sim, uma tecnologia que, ao automatizar o dia-a-dia de forma discreta, quase invisível, nos permitiria mudar o foco do consumo de bens para o consumo de experiências. As máquinas a trabalhar nos bastidores. Exato. Para nos devolver tempo. E esse tempo seria investido em atividades humanas, fundamentais. Havia um otimismo notável nesta visão. Uma crença de que a tecnologia podia, em última análise, servir para nos reconectar com o essencial. De facto, o tom parece bastante otimista. O autor parecia mesmo entusiasmado com esta ilustre desconhecida, como ele lhe chama no texto. Sim, há claramente uma nota de boas-vindas, embora ele reconheça que podia haver resistência, preocupações. Os reacionários, os ecochatos. Sim, as questões levantadas por eles, a possível estrangueza dos hackers, mas a convicção de fundo é que os benefícios iam superar os inconvenientes. Acreditava mesmo nisso. Acreditava que a libertação de tempo e a possibilidade de viver mais experiências seriam tão valiosas que acabariam por conquistar a maioria, especialmente os mais jovens. É uma visão que aposta na tecnologia para melhorar a qualidade de vida de forma fundamental. Não pela complexidade que se vê, mas pela simplicidade e eficiência invisíveis que ela traria. Analisamos então em detalhe esta perspectiva, uma visão específica de 2015 sobre a Internet das Coisas, com as suas previsões sobre a automação, sobre a mudança social, a valorização do tempo. Agora, olhando para trás, a partir de hoje. Com tudo o que aconteceu desde então, a evolução da IA, a massificação real de alguns aparelhos ligados, mas também, sejamos honestos, o aumento das preocupações com privacidade, segurança, o impacto ambiental real. Sim, o cenário hoje é mais complexo, talvez. Fica uma pergunta no ar, para refletirmos. Uma pergunta pertinente, sem dúvida. Qual é? De que forma é que a trajetória real da tecnologia confirmou ou, quem sabe, desafiou esta ideia central do texto? Será que o grande legado da IoT, à medida que se vai desenvolvendo, está mesmo a ser criar mais tempo livre para, como dizia o autor tão poeticamente, olharmos o pôr do sol? Ou será que a realidade se mostrou diferente? Pois, ou será que a realidade se mostrou mais complexa, com outros benefícios, sim,
mas também outros custos e talvez outras prioridades a surgirem que esta visão otimista de 2015 não antecipou totalmente. O que é que a experiência nos tem ensinado, afinal, sobre a promessa da tecnologia e o valor do nosso tempo?